Shalom, meus amados. A gente vem aqui para um vídeo muito especial e interessante. Esse tema está atual, é agora, mas ele não é atual de agora. Nosso Deus já deixou algumas coisas escritas para nós na palavra. Então fique até o final, porque isso vai ser de uma revelação tremenda para você. Talvez você nunca ouviu falar isso, ok? Então deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ok? Então vamos embora para o vídeo. É verdade. Então, meus queridos, antes de mais nada, né? Eu quero passar aqui para vocês rapidamente aqui, do lado, a fala do presidente Xi Jinping. Você vai entender aonde eu quero chegar. O Econômico Rapidinho. Mundial começou nesta segunda-feira. Desta vez, o encontro ocorre em formato totalmente virtual devido à pandemia de coronavírus. O presidente chinês Xi Jinping alertou nesta segunda no fórum que uma nova Guerra Fria está sendo travada virtualmente e pediu unidade global em face da pandemia do coronavírus. Sem mencionar diretamente os Estados Unidos, Xi se apresentou como um defensor do multilateralismo e da globalização. Então vocês viram a fala aí do presidente Xi Jinping, né? Ele em nome de... para não começar uma nova Guerra Fria, né? Ele adverte para que não comece uma nova Guerra Fria e ele oferece então o termo, né, que é uma cooperação, um multilateralismo, essa palavrinha aqui, ok? Eu vou deixar um link aqui na descrição da UOL, né, sobre o assunto aí da agenda de Davos, né? Eu quero abordar isso de uma forma a nível mundial, não quero ficar preso a simplesmente país, porque a nossa abordagem aqui é a mais abrangente. Então, esse termo multilateralismo, me perguntar, isso aparece na Bíblia? Aparece. Aparece e aparece muita clareza. Então, primeiro você tem que entender que termo é esse, multilateralismo, né? O que significa? Significa algo que é necessário para o momento atual, né, que o mundo vive. Realmente é algo que é de extrema necessidade e é profético. Eu vou te explicar por quê. O multilateralismo, na realidade, é a união de várias nações ou vários governantes mundiais, ou como o evento, né, que estamos vivendo é algo mundial, então há necessidade de um multilateralismo, ou seja, de uma aliança temporária, basicamente é isso, de todas as nações da Terra, em prol de combater um objetivo, ou eliminar um inimigo, ou um problema que está acontecendo atualmente. Não preciso referir qual o problema, na realidade hoje são dois, né? A peste e a economia, que exatamente nós estamos falando sobre o Fórum Econômico Mundial, e lá o tema principal é o combate ao problema mundial que nós estamos vivendo, é um dos temas principais, e obviamente a questão aí dos Estados Unidos, né? A nova presidência, a nova direção americana, né? Que agora é aberta ao multilateralismo. Você vai ver isso na reportagem abaixo. Então, aonde está isso na Bíblia? Irmãos, se você for estudar o livro de Apocalipse, ele é muito profundo em muitas coisas. E Apocalipse 12, Apocalipse 13, fala do dragão, fala da besta. Eu já tenho vídeos gravados aqui no canal, se você não assistiu, assista. Então, você tem que entender algo. O dragão e a besta, a Bíblia está bem clara, ela explicando, ela se explica, né? Tem explicação para essa simbologia. O próprio livro de Apocalipse explica o que é a simbologia. Basta a gente ter um pouquinho, né, de noção para você entender. Então, no Apocalipse 12, ele fala que esse dragão, que tem 7 cabeças e 10 chifres e tal, que é vermelho, né, escarlate, é a antiga serpente, se chama Diabo Satanás. Porém, no capítulo 3, você vê uma besta, que é diferente do dragão. O dragão vem das regiões celestiais, ou seja, o mundo espiritual. Mas a besta, que é médio do mar e é médio da terra, na verdade você vai ver duas bestas, mas eu quero me retratar sobre essa besta específica, que também está em Apocalipse capítulo 17. E no capítulo 17 de Apocalipse, você vê a explicação dessa besta, tá? Que é médio do mar. E aí que a gente vai entrar no nosso assunto, tá? Essa besta, literalmente, ela não é, tá? Ela não é uma pessoa em específico. E tá bem clara a explicação em Apocalipse 17, que ela não é uma pessoa, mas é um governo mundial. A besta é um governo mundial. E está bem explicado em Apocalipse 17 como se procede isso. E é interessante que fala algumas peculiaridades ali no texto, né? Que havia uma mulher, na realidade é o julgamento da Grande Babilônia, o capítulo 17. E nesse julgamento, eu não estou falando que isso é o que está acontecendo agora, tá, irmãos? Presta bem atenção. Entenda a minha explicação. Estou querendo explicar para você
que dentro da Bíblia ela já fala sobre esse multilateralismo para combater problemas a níveis mundiais. E é exatamente isso que a Bíblia retrata aqui em Apocalipse 17. Essa palavra de multilateralismo, que fala então sobre o julgamento dessa prostituta, né, que está embriagada com o sangue dos santos. Ela aparece vestida de púrpura e escarlate, né, na sua versão pode ser de azul e vermelho, literalmente, azul e vermelho. Que é interessante que é a cor de algumas bandeiras de países proeminentes, né? Azul e vermelho. Eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Enfim, não é o nosso assunto agora. Mas as cores, não será que é uma coincidência? E é interessante que essa besta, ela tem uma cor. Ela está sentada sobre uma besta, essa mulher. E essa besta, ela não gosta da mulher. Ela odeia a mulher. Mas os dois fazem uma aliança, mesmo debaixo desse ódio todo. Ela continua odiando, que depois, no final do texto, você vai ver que a besta, ela destrói a mulher, né? Enfim, porque esse é o julgamento. Mas, por enquanto, a mulher fica assentada sobre essa besta, que possui, né, 7 cabeças e 10 chifres, e o texto começa a explicar o que são os 7 cabeças, esses 10 chifres, e ele fala que as 7 cabeças são 7 reis, ou reinos, né? 5 já foram, 1 ainda persiste, e o 7º ainda virá, é um reino futuro. E ele começa a falar então sobre os 10 chifres, que é onde entra a nossa palavrinha multilateralismo, ok? Que é no versículo 12 do capítulo 17. É onde aparece aqui, na realidade não é que aparece a nossa palavrinha, mas o significado dessa palavra multilateralismo, ela aparece aqui no capítulo 17, versículo 12. Que diz que esses 10 chifres, que são os 10 reis, né? São esses 10 reis, e você tem que entender que esses 10 reis, dessa besta, eles representam, não é um local físico específico, tá? Eles representam todas as nações da terra. Por quê? Porque aqui também está escrito que essa besta, essa mulher que está sentada sobre essa besta, que representa, né, os governos mundiais, eles estão assentados, né, sobre o mar. E aqui ele explica que o mar são todos os povos, tribos, línguas e nações. Tá explicado no texto, você não precisa interpretar algo que o texto já explicou. Então isso representa todos os povos da terra. É um nível mundial. E olha que interessante. Aqui, no versículo 2, diz que esses 10 chifres que viste são soberanos, que ainda não receberam seus reinos, mas que receberão autoridade, ou seja, eles vão estar reinando, né, por apenas 1 hora, junto com a besta, ou seja, eles vão estar reinando em conjunto com essa besta em meio da terra. E eles têm o versículo 13, que é o chave da palavra multilateralismo. Por quê? Eles têm um mesmo objetivo e vão outorgar à besta o seu poder e autoridade que tem. Ou seja, a nação que tiver em proeminência, né, dessa besta vermelha, ou essa autoridade que vai estar em proeminência, vai receber, né, a cooperação desses 10 reis, esses 10 governantes que governam a nível mundial. Ah, mas o mundo não tem 10 reis. É claro que não. Tem vários, mas se você já viu essas cúpulas aí, né? O G7, G8, G20, eles criam cúpulas. E essas cúpulas nível mundial, elas recebem essa autoridade, ok? De alguns governantes mundiais. E a Bíblia aqui é interessante que ela reparte esse bloco em 10, tá? Tem 10 blocos hoje? Não sei, mas eu estou querendo te mostrar o significado disso. Não se tem 10, se tem 8, se tem 20, se tem 30, não é esse o foco. Aqui a Bíblia está mostrando que são 10 reis que têm autoridade, ou seja, serão 10 governantes mundiais de países que têm proeminência em vários outros países do mundo, né? Porque se você observar, alguns países dominaram outros países do mundo, por exemplo, a Inglaterra, onde eu estou aqui, tem várias colônias inglesas, né? Vários países que estão sob a tutela da rainha aqui da Inglaterra. Então é para que você entenda isso. Então existem países com proeminência sobre vários outros países. Por isso que a Bíblia divide aqui em 10 blocos, ou seja, 10 autoridades mundiais que entregarão a sua autoridade a essa besta, né? Ou seja, vão se juntar em autoridade. E aqui que é esse termo multilateralismo, né? Eles vão se unir com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, ou seja, exterminar ou eliminar um problema.
Então nós estamos vendo muito o termo multilateralismo sendo usado hoje, né? E, inclusive, né, essa reportagem que eu acabei de mostrar para vocês, do presidente chinês, exigindo, né, ou pedindo para que não haja uma guerra fria, um multilateralismo, ou seja, uma cooperação dos governos ou daqueles que têm autoridade sobre várias nações para se unirem em prol de um problema hoje, né, no Fórum Econômico Mundial. Será que a Bíblia é tão atual assim? Eu falo para você, é. Será que isso é um cenário que está sendo desenhado para algo que vai acontecer ainda, ou algo mais intenso ainda que vai acontecer? Será que isso é só um ensaio, é um ensaio para a preparação de algo? Ou seja, uma palavra multilateralismo sendo mostrada como uma forma positiva de dominação? Enfim, né? Eu creio que as palavras do Senhor têm se cumprido. E isso que você vê hoje é profético, completamente profético. E não poderíamos deixar de analisar isso aos olhos da palavra de Deus, para que você entenda o que virá pela frente. Quando você lê a Bíblia, leia com os olhos do Espírito Santo. Ele te guiará a toda a verdade. Não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Amém, queridos? Então, esse é o nosso vídeo de hoje sobre essa questão do Fórum Econômico Mundial, para você entender o que se passa, né? Um cenário sendo desenhado para algo futuro bem próximo que eles programam para nós. Entende? Então, oremos que o Senhor possa nos dar sabedoria, graça para vencermos nesse tempo que se chama hoje, que nós vivemos hoje, tempos trabalhosos, né, como a Bíblia diz, tempos trabalhosos. Amém? Vou gravar outros vídeos com algumas outras questões interessantes aqui. Tem algumas sugestões aí no canal que eu ainda não gravei por tempo, né? O tempo está mais resumido para mim aqui, mas eu vou buscar tempo para poder gravar sobre essas questões, ok? Shalom, fique na paz, que o Senhor te abençoe ricamente.